E uma das motivações aí para quem trabalha no mercado financeiro é ganhar dinheiro, né? E então o interessante é saber de onde veio o dinheiro, né? O que faz, afinal, o analista, onde ele se encaixa na cadeia de valor e de mercado de capitais. Mas assim, pessoal, vamos pensar em alguns atores, né? Você tem o mercado de capitais, o que é o mercado de capitais? Né? Você tem várias maneiras de descrever, mas uma delas é o mercado através do qual são intermediados, né, os capitais, na verdade. Você tem as empresas, as pessoas, mas a gente está falando aqui basicamente de empresas, né, de institucional. A gente não está falando aqui de uma pessoa física tomando crédito no banco, nem uma pessoa física fazendo investimento no mercado de ações ou no mercado de renda fixa. A gente está falando aqui do mercado que um dos atores principais são as empresas e na outra ponta você tem as instituições financeiras, né? Uma distinção importante que é importante e interessante fazer é que banco ou outras instituições financeiras têm duas formas, né? Isso são duas classificações, mas tem duas formas de fazer dinheiro, ou através de FII ou através de risco, né? O que é FII? FII é tarifa. Então, quando é tarifa que você paga para manter tua conta no Itaú, outras tantas tarifas que se você olhar o seu extrato, você vai ver que tem um monte por ali. E isso é tarifa. E o que é risco? Risco é quando o banco ele de alguma maneira está intermediando, né? Ele tem depósitos e ele uma parte do dinheiro que as pessoas que são, vamos dizer, as doadoras de recursos, que deixam o dinheiro parado no banco, uma parte disso é emprestado para pessoas e para empresas, né? Para pessoas físicas e para empresas. E aí o banco ele ganha o spread, ele tem um ganho percentual por estar intermediando isso. E ele, obviamente, a ideia é que ele sempre, o banco tem que fazer isso, né? O custo dele de tomar o dinheiro emprestado, vamos dizer assim, de quem deposita nele, tem que ser menor do que o custo que ele vai ganhar emprestando dinheiro para as pessoas. Se você tiver dúvida, você vai lá e vê se você colocar o dinheiro num CDB do banco, quanto você recebe ao mês. E se você tomar o dinheiro e emprestar a mesma quantidade emprestada do banco, você vai ver quanto ele te cobra, que aí você vai entender o que eu estou te falando. Mas para fazer essa operação, o banco ele está tomando risco. Afinal, se a outra parte, se a outra ponta, a pessoa para quem ele emprestou, e aqui seja empresa, seja pessoa física, a pessoa para quem ele emprestou não pagar, ele vai perder aquele recurso, né? Ele vai ter ele vai ter uma perda. Então, por isso que quando ele ganha dinheiro dessa maneira, ele está tomando risco, ele está se arriscando, ele está arriscando o capital dele. E aí o que acontece? Então, quando a gente fala aqui em mercado de capital, em FII e risco, vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque eu diria que boa parte da questão do mercado de capitais, e vamos dizer, no ecossistema que envolve a remuneração dos analistas de investimento, ela envolve FII, né? Ela envolve, de alguma maneira, o ganho de tarifas. Então, por que é tão bom um banco de investimento, por um lado? Porque se você for um bom banco de investimento, você vai conseguir gerar receita prestando serviço. Você vai ser remunerado por prestar um serviço. Você não está no negócio de emprestar dinheiro. Quando você está num banco grande, multinegócios, as coisas se misturam. Todos os bancos grandes, eles ganham dinheiro com FII e com risco. Mas eu vou isolar aqui um pedaço do banco que ganha dinheiro baseado em FII. Ele ganha comissões. Né? Do que eu estou falando aqui? Você tem, então, no mercado de capitais, no que envolve o analista de equity research, você tem duas indústrias. Né? Você tem primeiramente as empresas, né, numa ponta, quem são os clientes do banco, né? Na verdade, e da gestora. De um lado, você tem os clientes, perdão, você tem as empresas que são clientes dos bancos, e você tem também os investidores que investem os recursos. Isso podem ser investidores institucionais, como, por exemplo, fundos de pensão, e você pode também ter investidores pessoa física.